Olá, paz do Senhor, é um prazer estar aqui com você novamente para podermos compartilhar algo da parte do Espírito Santo ao nosso espírito. E eu quero convidar você, por favor, a abrir a Palavra de Deus no livro do Evangelho segundo João, no capítulo 6. Eu quero ler com você a partir do versículo 1 ao 5, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia e a cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e se assentou ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: Aonde compraremos pão para dar de comer? Amém? Eu quero falar com você, nesse tempo que nós temos, sobre disponibilidade e confiança. Disponibilidade e confiança. E esse texto, fala sobre, especialmente, um menino. Na realidade, hoje eu quero dar esse destaque para você: um menino, 5 pães e 2 peixinhos. Um menino, 5 pães e 2 peixinhos, amém? Nós vemos que muitas pessoas desejam ser usadas por Deus. Nós vemos que existem em alguns lugares até mesmo algum tipo de regra colocada para que a pessoa ela possa ser usada por Deus, Mas a Bíblia nos revela que Deus ele usa os improváveis. Deus muitas vezes usa os improváveis. Na Bíblia nós estamos recheado de casos, Muitos casos de pessoas improváveis, homens, mulheres, crianças improváveis, mulheres estéreis, como Sara, prostitutas, como Raabe, A Bíblia conta de homens enganadores, como Jacó. A Bíblia nos fala também de homens, adúlteros, homicidas, como Davi, e Deus usou. A Bíblia também nos revela que Deus usou Sansão, Gideão, o menor de sua casa. Usou crianças, como Samuel, que desde pequenininho foi deixado no templo pela sua mãe, para poder ser educado e criado dentro da casa de Deus. E nós vemos em Jeremias também, que o Senhor chama Jeremias e ele diz: mas eu sou ainda uma criança, o que eu posso fazer? E Deus diz para ele: aonde eu mandar você ir, você vai, e o que eu mandar você fazer, você vai fazer, o que eu mandar você falar, você vai falar. E nessa hora eu quero trazer para você esse exemplo, essa atitude desse menino. Em algumas traduções, outras traduções falam rapaz, talvez um adolescente. Esse menino, ele é usado por Deus nessa primeira multiplicação dos pães e peixes. Nós estamos aqui em João 6, diante do primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes. A Bíblia, os evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, eles relatam 2 casos onde Jesus multiplicou pães e peixes. Não sabemos, porque o próprio escritor escreve, se eu não me engano, João mesmo, que diz que se fosse escrever tudo que Jesus tinha feito, todos os milagres que Jesus tinha feito, não caberia em todos os livros do mundo. Então, nós sabemos que existem 2 referências em relação à multiplicação de pães e peixes, e nessa aqui, em especial, nós vamos ver que Jesus, ele chama Filipe e diz para Filipe, nós lemos aqui: aonde compraremos pão para toda essa multidão comer? No Evangelho segundo Marcos, você tem um detalhe a mais, que Jesus e os seus discípulos, estavam voltando daquela comissão que Jesus enviou-os. Jesus soprou sobre eles o Espírito e enviou-os, e aí eles estavam voltando para contar o que havia acontecido. Porém, quando eles voltaram, Jesus falou para eles: vamos subir no monte, vamos lá para ficar só com vocês, para vocês me contarem. E Jesus viu uma grande multidão. E Marcos, ele diz isso,
que Jesus se compadeceu dessa multidão, porque era uma multidão que eram como ovelhas que não tinham pastor. E Jesus teve íntima compaixão dessa multidão, e Jesus começou a ensinar essa multidão. Jesus começou a pregar o Evangelho, a falar das boas novas do reino de Deus, a falar da graça, do amor de Deus. E as horas se passaram, e os seus discípulos chegaram até Jesus. Lembre-se de que eles estavam cansados, já voltando de uma missão, de uma viagem. Eles chegaram e falaram para Jesus: mestre, por favor, despede a multidão, nós estamos num lugar deserto, eles estão aqui já há algum tempo conosco, eles estão com fome, nós também, então despede eles para que eles vão para as aldeias circunvizinhas, para que eles comprem comida. E Jesus também, ele fala para Jesus, e também nós também possamos ir para algum lugar para poder comprar algum pão para a gente comer. E Jesus diz para os seus discípulos: o que vocês têm? O melhor, dá-lhe vós de comer, deem vocês a essa multidão o que comer. E aí Filipe fala para Jesus, porque no Evangelho segundo João nós vemos que João dá esse detalhe que Jesus se referiu a Filipe. E Filipe diz ao Senhor Jesus, no versículo 6, versículo 6, Senhor Jesus, 200 denários de pão não seriam suficientes para alimentar toda essa multidão. Eu quero que você saiba e entenda que um denário, naquela época, simbolizava o pagamento de um dia de um trabalho árduo. Então, se a gente for pegar, por exemplo, na nossa atualidade, um dia de um pedreiro, né, de um pintor, em média, na minha região, aqui na nossa região, é em torno de R$150. Se você pegar esses R$150 e multiplicar por 200, Filipe está falando como se fosse hoje: Jesus, R$30 mil de pão não seria suficiente para alimentar essa multidão. R$30 mil de pães não seria suficiente, porque a Bíblia revela que eram 5 mil homens. 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. E enquanto Jesus estava tendo esse diálogo com Filipe, André chega com um menino. E talvez André, quando Jesus falou a primeira vez: olha, dá-lhe voz de comer, alguns estudiosos dizem que André era aquele discípulo que gostava de ficar no meio da galera, no meio das pessoas, conversando, né? E quando André ouviu isso, ele partiu para o meio da multidão. E eu imagino, né, André chegando no meio da multidão e falando: gente, vamos lá, o mestre está precisando agora de pessoas que tenham, né, pão, peixe, alguma coisa de comer, porque ele não está querendo despedir a multidão vazia. Tipo assim, na nossa linguagem de hoje, né? Olha, vamos fazer uma vaquinha aqui, né? O que vocês trouxeram? É aquela coisa de juntar panela, né? De juntar, um compra uma coisa, outro compra outra, outro compra outra e traz. E aí, André estava ali no meio da multidão, de repente chega um menino, um jovem ou um adolescente aqui, eu acredito que seja, alguns dizem que é um adolescente, um menino talvez dos seus 12 anos, 15 anos. E aí esse menino chega e diz para André: eu trouxe aqui no meu cestinho 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí André pega esse menino, leva até Jesus, porque não tinham outras pessoas que estavam com alimentos, era uma região deserta. E aí André pega esse menino e leva para Jesus e apresenta a Jesus e diz: Senhor, aqui eu encontrei uma pessoa, ou melhor, um menino, um rapaz, que tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E aí entra o grande milagre, entra o grande detalhe. Quando nós nos disponibilizamos para o reino de Deus, quando nós nos colocamos à disposição e quando nós permitimos que o Senhor Jesus use os poucos recursos que nós temos, nós pegamos esses poucos recursos que nós temos e colocamos na mão do Senhor Jesus, Ele realiza um milagre maravilhoso. E assim foi com a vida desse menino. Jesus tomou o pão e falou para os discípulos: então é o seguinte, manda todo mundo sentar. No Evangelho de Marcos ele dá esse detalhe de 50 em 50 e grupos de 100 em 100. E eles sentaram, e Jesus, a Bíblia diz, ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos daquele menino, e ele levantou aos céus, e ele deu graças, e ele partiu aos seus discípulos, ele foi dando para os apóstolos, e os apóstolos foram distribuindo para aqueles grupos de pessoas de 100, de 50. Meu irmão e minha irmã, você que está nessa manhã acompanhando isso, eu quero dizer para você que eu não sei se um pão multiplicou na mão de Jesus ou se multiplicou
multiplicou na mão dos apóstolos. Eu creio que multiplicou na mão dos apóstolos e na mão das pessoas, porque no Antigo Testamento nós vemos histórias parecidas como essa, em que o azeite não faltou da viúva e a farinha não acabou. E então nós vemos isso, que enquanto as pessoas colocam à disposição o que tem, desde a antiga aliança, Deus ele usa aquilo que nós temos para nos abençoar mesmo. Então esse menino que a Bíblia não nos diz o nome, não nos revela a idade, esse menino é a figura hoje que eu quero trazer para você, que nós devemos ter. Nós devemos ser como esse menino, devemos estar disponíveis, devemos estar colocando os nossos poucos recursos nas mãos do Senhor Jesus. E quando nós colocamos os nossos poucos recursos na mão do Senhor Jesus, meu irmão, quando nós fazemos isso, aleluia, o Senhor Jesus, Ele dá graças, levanta ao céu e Ele dá novamente para nós, e nós começamos a distribuir, e a coisa começa a multiplicar, o pão começa a multiplicar, o peixe começa a multiplicar, o milagre começa a acontecer. Por quê? Porque simplesmente nós oferecemos o pouco que nós temos, o pouco que nós somos, nas mãos de Jesus, para ser usado em prol do reino de Deus. Aleluia! E nessa hora, é isso que eu quero que você pense, é isso que eu quero que você tenha no seu espírito, assim como o Espírito Santo trouxe essa dinamite no meu espírito, dizendo para mim ainda, porque hoje eu estou diante de você aqui, com a minha cestinha, com os meus 5 pães e 2 peixinhos, e eu coloquei diante do Senhor Jesus, e Ele tem usado, Ele tem multiplicado de uma forma sobrenatural. Eu nunca imaginei coisas que têm acontecido na nossa vida, no nosso ministério, coisas que Deus tem feito, Deus tem multiplicado. Nós estamos vivendo milagres porque nós colocamos o pouco recurso que nós temos à disposição do nosso Senhor Jesus, e é somente isso que Ele precisa. E a Bíblia diz que Jesus pegou e Ele deu aos seus discípulos, e eles foram distribuindo, e todo mundo comeu e se fartou. Aproximadamente, alguns estudiosos dizem, em torno de 20.000 pessoas. 20.000, porque eram 15.000 homens, mas tinham as mulheres e as crianças. E o judeu gosta de ter bastante filho, né? Principalmente naquela época. Então você imagina um casal com 2 filhos, são 20.000 pessoas, e aqueles 5 pães e 2 peixinhos daquele menino alimentou uma grande multidão. Jesus pôde operar um milagre extraordinário, porque aquele menino colocou à disposição de Jesus o pouco recurso que ele tinha. Então Jesus está dizendo hoje para mim e para você: coloque nas minhas mãos o pouco recurso que você tem. Eu não sei qual é a sua limitação, o seu problema, mas Jesus está falando isso. Coloque a sua vida nas minhas mãos, à minha disposição, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Coloque os seus poucos recursos à minha disposição, que você vai ver o que eu vou multiplicar na sua vida em favor do reino de Deus e em favor de multidões. Multidões, aleluia! E eu quero trazer para você, para finalizar, que quando todo mundo comeu, todo mundo se fartou, o texto sagrado diz que Jesus disse aos seus discípulos: ide e recolhei os pedaços que sobraram, para que não se perca. O milagre foi tão grande, mas tão grande, que todas aquelas 20.000 pessoas, 15.000 pessoas comeram, e sobrou tanto, que o texto diz aqui, no versículo de número 12, eles recolheram os pedaços que sobraram, e assim, pois, eles encheram 12 cestos, cheios de pães e peixes, daquilo que sobrou do que a multidão tinha comido. O que os discípulos tinham chego para Jesus e tinham falado para Jesus? Senhor, despede a multidão está com fome, nós também, eles vão comprar nas cidades circunvizinhas e a gente também. E agora Jesus dá um ensinamento para esses discípulos, um fundamento para eles, dizendo: enquanto vocês pensam em cuidar do meu rebanho, pensam em alimentar o meu rebanho, eu cuido de toda a provisão para vocês. Aqueles discípulos que não tinham nenhum pão, André saiu no meio da multidão e trouxe o menino com os pães e peixes. Aqueles discípulos que não tinham nenhum pão e nenhum peixe, a Bíblia nos revela que cada um deles ficou com um cesto cheio de pão e peixe.
Então, nessa manhã, você que é um obreiro, uma obreira, um filho de Deus, saiba disso, coloque o seu pouco recurso à disposição do reino de Deus, nas mãos de Jesus, e a coisa vai multiplicar de uma forma que você não faz ideia, que você não tem noção, porque aquele menino simples, com 5 pães e 2 peixinhos, ele não fazia ideia de que ele seria usado para alimentar uma multidão de pessoas. E isso é fé, isso é confiança, isso é disponibilidade. Ah, mas eu não sei falar direito. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Ah, pastor, mas eu não tenho muito recurso. Coloque o que você tem nas mãos do Senhor, no reino de Deus. Coloque à disposição. Eu não sei o que o Espírito Santo vai falar no teu coração, porque no meu o Espírito Santo já tem falado, e há 25 anos eu comecei a colocar os poucos recursos que eu tinha na mão do Senhor. Quando eu cheguei na igreja, eu não sabia cantar, eu só tocava pagode, timba de pagode, cantava pagode, mas o Senhor Jesus um dia usou da vida de um pastor e falou para mim, para eu ir até o ensaio do grupo de louvor, para poder participar, e Deus pegou um pouquinho que eu tinha e multiplicou. Eu não sabia pregar e ainda estou aprendendo, não sei, eu ainda preciso aprender muito e crescer muito, mas eu tinha no meu coração um desejo de compartilhar aquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida. E um dia também esse pastor chegou em mim e falou: Cadu, vai ter um culto de jovens e eu gostaria que você trouxesse uma palavra. E eu busquei ao Senhor, falei: Senhor, me dá uma palavra para eu trazer para esses jovens. E o Senhor me deu uma palavra e eu fui novamente, assim como eu estou hoje aqui diante de você na Imperial TV, eu estou aqui diante de você trazendo a minha cestinha com os meus 5 pães e os meus 2 peixinhos. E eu sei hoje que Jesus, Ele é poderoso para multiplicar isso e alimentar uma grande multidão, não por causa de mim, não por causa que os meus pães são especiais, os meus peixes não, mas porque eu coloquei à disposição dele. Então ele toma nas mãos, ele levanta e dá graças, e ele devolve novamente. Então nesta hora, eu quero que você guarde isso no teu coração. Meu querido, minha querida, você guarde isso no teu coração, em nome de Jesus. Jesus deseja usar a nossa vida. Jesus, Ele usa os improváveis. Jesus, Ele usa os fracos, os que não são. Ele usa muitas vezes aqueles que não são mais inteligentes. Jesus usa os que não são ricos. Jesus, Ele usa o pouco que nós somos e o pouco que nós temos. Que nessa hora, que nesse dia você possa falar para Jesus: Jesus, eis aqui a minha vida, eu entrego a minha vida a Ti, o pouco que eu tenho, eu entrego os meus recursos a Ti, a minha casa, o meu carro, enfim, a minha bicicleta, ou então as minhas pernas, porque eu não tenho nem carro nem bicicleta, mas em nome de Jesus eu entrego, Senhor, a minha vida, e recebe, e usa em prol do Teu reino, usa para alimentar multidões, porque é isso que Jesus deseja fazer, é isso que Ele deseja fazer. E você que estava afastado ou afastada, diga para Ele: Senhor, eu estava com os meus recursos usando somente para mim, agora eu quero novamente colocar nas Tuas mãos. Toma, Jesus, prospera e volte hoje para os caminhos do Senhor. Amém? Eu quero orar com você. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, e que você nessa manhã lembre-se desse menino que só tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos, e pela disponibilidade dele, Jesus pôde alimentar uma multidão. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, a todos aqueles que, Senhor, participam nesta hora, meu Pai, eu te peço que o Senhor possa fazer multiplicar em prol do Teu reino, que o Senhor venha usar da vida desse meu irmão, dessa minha irmã, mais simples que seja, para alimentar multidões, os talentos, os poucos talentos, para alimentar multidões, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te louvamos, e eu te agradeço porque o Senhor pegou, Pai, tem pegado ainda os meus pãezinhos, os meus peixinhos, e tem abençoado multidões, em nome de Jesus. Que você seja abençoado neste dia, que você tenha um ótimo final de semana. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.